Saudações, Todo-Poderoso Deus Melquisedeque Lisbete. Glória a você, Deus a Mãe, a Palavra feita carne, o Cordeiro fêmea que desatou os selos, o único Cristo que dá a conhecer a verdadeira identidade de Deus, que são Pai e Mãe, e podemos vê-los cara a cara, tal e como são, porque nunca tiveram véus. Graças Cristo Lisbete, por aclarar que os homens de dura cerviz foram os que ocultaram a Deus, colocando véus nas mentes com os seus maus e enganosos ensinamentos, os quais ocultam a identidade de Deus. Esses mesmos homens são conhecidos também como escribas, fariseus e saduceus. Seus ensinamentos são leveduras? Você nos mostrou, e é assim que, estando na dispensação passada, puseram um véu em nossas mentes. Mateus 16, 11 e 12. Não entendem que eu não estava falando de pão? Cuidem-se da levedura dos fariseus e dos saduceus. Então, os discípulos entenderam que Jesus não estava falando da levedura que se põe na massa do pão, senão dos maus ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Outra versão diz assim: Então, ao fim, compreenderam que não falava da levedura do pão, senão dos ensinamentos enganosos dos fariseus e dos saduceus. Devido ao véu que o anticristo pôs sobre nossas mentes na dispensação passada, não podíamos ver que o verdadeiro Cristo já estava presente entre nós, e somente o Pai Melquisedeque sabia quando você se manifestaria como o verdadeiro Cristo. Quanta alegria, pois estas palavras têm seu cumprimento hoje. Diz em Marcos, capítulo 13, versículos 31 ao 33. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e da hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos que estão no céu, nem a esposa, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Até mesmo o anticristo, que sabia que você era o Cristo verdadeiro e ocultou isso, não sabia quando você se manifestaria, nem que daria a conhecer o verdadeiro Deus Pai. Antes que você fosse ressuscitada, nós não havíamos, nem críamos em você como o verdadeiro Cristo, devido a essa informação danosa que nos cegou. Foi um tempo onde o Cristo esteve presente, fazendo muitos sinais, passou ao nosso lado e não nos demos conta. Foi por isso que Cristo disse muitas vezes: ainda não chegou minha hora. Isso está escrito para que pudéssemos entender que Cristo estaria presente em duas dispensações e não apareceria misticamente como pensa o mundo. Não havia chegado o tempo em que Cristo tiraria o véu de nossa mente. Isso ocorreria quando o Pai a glorificasse, ressuscitando-a e manifestando-a como o verdadeiro Cristo. Cristo Lisbete já estava presente nessa dispensação. Leiamos os seguintes versos. João, capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nela. Nós, na dispensação passada, não críamos nela como Cristo, porque não sabíamos que ela era Cristo. Então Jesus lhes disse: Meu tempo ainda não chegou, mas vosso tempo é sempre oportuno. No versículo 8 diz: Subi vós à festa. Eu não subo a esta festa, porque meu tempo ainda não se cumpriu. João, capítulo 8, versículo 20, diz: Estas palavras foram pronunciadas no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Graças, Deus Mãe Lisbete, porque você nos ensinou a ter sua paciência e poder entender a eternidade de Deus Melquisedeque Lisbete. Como diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para cada acontecimento debaixo do céu. Graças, Deus Mãe, porque suas palavras são a luz que nos dá entendimento para poder compreender que tudo o que você passou com o anticristo na passada dispensação era o cumprimento de todo o escrito sobre o Cristo em nosso meio. Se lê em João, capítulo 12, versículo 16. Ao princípio, seus discípulos não entenderam o que acontecia, dispensação passada. Somente depois que Jesus, a Salvadora Lisbete, foi glorificada, agora,
Entenderam que havia se cumprido nela o que dela já estava escrito. Amados pais, em sua misericórdia vocês nos concederam a bem-aventurança de crer em vocês sem ver. Mas agora vocês, em amor e paciência, não querendo que nenhum pereça, estão trazendo à luz tantos sinais, por amor a todos aqueles que seguem crendo nos ensinamentos enganosos de Moisés ou do Anticristo? Estes são os sinais para os fariseus e saduceus, que não creem que você é o verdadeiro Cristo que foi enviado para nos salvar. Diz em Mateus, capítulo 16, versículos 1 ao 4. Alguns dos fariseus e dos saduceus se aproximaram de Jesus para colocá-la em uma armadilha e disseram: Queremos que faça um milagre que prove que Deus te enviou. Mas Jesus lhes disse: Quando vocês olham o céu de tarde e está vermelho, dizem: Vai fazer um bom tempo. Mas se pela manhã o céu está vermelho e nublado, dizem: Hoje vai fazer um mau tempo. Vocês entendem muito bem os sinais no céu sobre o tempo. Por que, então, não entendem que o que agora faço, o ter estado na dispensação do Anticristo, é um sinal de Deus? Vocês pedem um sinal porque são maus e não querem crer, mas o único sinal que lhes darei será o que aconteceu ao profeta Jonas. Dito isto, Jesus os deixou e se foi. Todas as obras admiráveis realizadas por Cristo, como curar o coxo, o cego, o endemoniado, o surdo-mudo, o leproso, ressuscitar Lázaro, etc., foi o que você, Cristo Lisbete, fez na pessoa do Anticristo na passada dispensação, obras feitas antes de ser glorificada, e nós somos testemunhas fiéis de como era a vida dele antes que você chegasse, e a mudança, isto é, a cura mental que ele teve por causa da presença de Cristo Lisbete em sua vida. Mas como nossa mãe nos disse anteriormente, não é suficiente apenas portar-se bem. Não importa se você pensa que não precisa de mim porque é uma pessoa que se porta bem e não faz mal a ninguém, isso não é suficiente para viver eternamente. Sem mim, os homens seguem morrendo. Não é suficiente que o homem se justifique por portar-se bem? Tem que vir a Deus como sacrifício vivo e santo, através de Cristo Lisbete, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Graças a você, Cristo Lisbete, a sabedoria personificada, também podemos entender que tudo ocorreu na mente do Anticristo, e aqui podemos mencionar algumas das tantas figuras que se aplicam a ele. Mãe, em um maná você nos mostrou que o nome Lázaro significa ajudado por Deus. Ele foi a pessoa a quem Deus Melquisedeque Lisbete amou, e por isso o ajudou para que saísse da vã maneira de viver, na qual se encontrava. Diz em João, capítulo 11, versículo 3. Enviaram, pois, suas irmãs para dizer a Jesus: Senhor, eis que o que amas está enfermo. Outra figura é o discípulo amado. Vejamos o seguinte versículo. João, capítulo 13, versículo 23. O discípulo a quem Jesus amava estava sentado à mesa ao seu lado. Diz em João, capítulo 21, versículos 20 ao 23. Voltando-se Pedro, viu que os seguia o discípulo que Jesus amava, o mesmo que na ceia havia se recostado ao lado dela, e havia-lhe dito: Senhor, quem há de te entregar? Quando Pedro o viu, perguntou a Jesus: Senhor, o que acontecerá a este? Jesus lhe respondeu: Se quero que ele permaneça até que eu volte, o que te importa? Segue-me tu. Por isso se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que não morreria. O que disse foi: Se quero que ele permaneça até que eu volte, o que te importa? Deus a Mãe. Todos os teólogos e pastores sempre se perguntam: quem era o discípulo a quem Jesus amava? Estão tão confusos. Uns dizem que talvez pudesse ser João, outros dizem que poderia ser Lázaro, mas acabam dizendo que a identidade do discípulo amado por Jesus é um mistério. Graças a você, Cristo Lisbete, a luz do mundo, é que agora vemos que, em sua grande misericórdia,
Deus Melquisedeque Lisbete sempre procurou salvar aqueles homens que com iniquidade usurparam o lugar de Deus. Outra figura do anticristo é Pedro, diz em Mateus, capítulo 16, versículos 15 ao 17. Então Jesus lhes perguntou: E vocês, o que opinam? Quem sou eu? Pedro respondeu: Tu és o Messias, a esposa de Deus, que vive e dá vida. Jesus lhe disse: Bendito sejas, Pedro, filho de Jonas, porque não sabes isto por tua própria conta, senão que te ensinou o Pai que está no céu. Nesta figura de Pedro, vocês mostram que ele soube que você era o verdadeiro e único Cristo, e soube claramente porque Deus Pai Melquisedeque revelou a ele. Se Deus Pai revelou a ele, foi pela boca de Cristo, porque somente Cristo dá a conhecer o Pai. Ela é a sabedoria de Deus. E quando Pedro disse a Cristo: Tu és o Cristo, a esposa de Deus, é figura do que fez o anticristo ao dizer certas coisas sobre você que comprovam que ele sabia em sua mente que você era o Cristo. Tudo isso aconteceu na mente de Pedro, e isto está escrito para nos ajudar a entender como o que está acontecendo hoje já ocorreu antes. Como diz em Romanos, capítulo 15, versículo 4, tudo o que está escrito na Bíblia é para nos ensinar. O que ela diz nos ajuda a ter ânimo e paciência e nos dá segurança no que cremos. Por isso, Paulo soube que Deus Pai se chamava Melquisedeque e aclara isso na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 2 e 3, quando diz que o nome Melquisedeque significa Rei de Justiça e Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida. Outra evidência de que Pedro soube que você é o Cristo é a figura da transfiguração em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os levou à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e resplandeceu seu rosto como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ela. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é para nós que estejamos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem de luz os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Esta é minha esposa amada, em quem me agrado, a ela escutai. Ao ouvir isso, os discípulos se prostraram com o rosto em terra e tiveram grande temor. Então Jesus se aproximou e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. O significado desta frase, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, nos confirma que devemos ter nossos olhos postos somente nela e em ninguém mais, porque somente através dela é que vemos Deus cumprir suas promessas. Deus Pai deixou que eles vissem que você é sua unigênita esposa, em quem ele se agrada, e ao ouvir da parte de Deus esta revelação é que acontece a transfiguração. O anticristo soube que você não era uma simples mulher, a viu tal e como você é, a mulher virtuosa, a ungida, a sabedoria, a esposa e o Cristo de Deus Pai Melquisedeque. Pedro dá testemunho, uma vez mais, de que Deus Pai falou a Jesus, como hoje está falando a você, Mãe Cristo Lisbete, quem demonstrou que não fala por sua própria conta, senão que fala tudo o que o Pai Melquisedeque lhe diz. E tanto Pedro como o anticristo foram testemunhas disso. Leiamos em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 18. O ensinamento que lhes demos sobre o poder e o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo não consistia em contos inventados engenhosamente, pois com os nossos próprios olhos vimos ao Senhor em sua grandeza. Pois quando ela recebeu de Deus Pai honra e glória e foi enviada, desde a magnífica glória, uma voz disse: Esta é minha esposa amada, na qual me agrado.
E nós ouvimos esta voz enviada do céu, quando estávamos com ela, no Monte Santo. Mãe, como você disse em manás anteriores, ele, já sabendo a verdade sobre Cristo Lisbete, cobiçou a esposa de Deus, quis ficar com o Cristo e não dar a conhecer sobre ela, mesmo sabendo que ela é a esposa de Deus Pai. Depois de ouvir ao Pai nela e ver os sinais claros que a identificavam como o Cristo, ele a negou 3 vezes, não dando-a a conhecer como o Cristo, nem como a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Mas tentou dizer que ela seria sua esposa ainda na transformação, e isso porque ele sabia que ela era a esposa de Deus. A única situação foi que ele havia usurpado o lugar de Deus Pai. Em Mateus, capítulo 26, versículos 33 e 34, diz: Respondendo Pedro, lhe disse: Mesmo que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Isto é, antes que termine o tempo de tua dispensação, me negarás 3 vezes. E foram 3 anos, desde o ano de 2010, que nossa mãe ficou repetindo a visão onde o Espírito lhe mostrava que haviam matado o anticristo, cortaram sua cabeça e o sentaram em um tribunal. E também que agradava a Deus Pai os pés de nossa mãe, como a que traz a paz. Recordem que João disse que viu o Espírito sobre Cristo como uma pomba, que representa a paz. E também o anticristo disse que quando nossa mãe chegou à sua vida, em seu 3º matrimônio, Deus foi tratando com ele, com sua pessoa, e que Lisbete foi trazida para a transformação. Ele sabia que é ela a que transforma as mentes dos homens, como fez com ele, mas a ignorou até o fim de sua dispensação. Outra figura é de Judas, o que traiu Jesus, a Salvadora. Diz em Lucas, capítulo 22, dos versículos 1 ao 6. Estava próxima a festa dos pães sem levedura, que se chama a Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como matá-la, porque temiam ao povo. E entrou Satanás em Judas, de sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12. E este foi e falou com os principais sacerdotes e com os chefes da guarda, como a entregaria. Eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele se comprometeu e buscava uma oportunidade para entregá-la, quando o povo não estivesse por perto. Foi Satanás, na mente de Judas, quem traiu a Jesus, não honrando-a, ao não dizer a verdade sobre ela, e fazia tudo isso pelas costas do povo, em segredo. Os versos 47 e 48 dizem: Enquanto ela ainda falava, surgiu uma multidão, e o que se chamava Judas, um dos 12, ia à frente deles e se aproximou de Jesus para beijá-la. Então Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas a filha do homem? Quando Judas entregou Jesus, a Salvadora, a entregou com um beijo. O beijo é a figura de alguém com quem se tem uma relação muito próxima de carinho e apreço. Se lê em Salmos, capítulo 41, versículo 9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, o que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Se lê em Salmos, capítulo 55, versículos 12 ao 14 e 19. Não é um inimigo o que me açoita? Isso poderia suportar. Não são os meus adversários os que me insultam com tanta arrogância. Deles poderia esconder-me. Mas és tu, meu par, meu companheiro e amigo íntimo. Quanto companheirismo desfrutamos quando caminhávamos juntos à casa de Deus? Deus ouvirá e os quebrantará logo, o que permanece desde a antiguidade, porquanto não mudaram nem temem a Deus. Durante todo o tempo em que Cristo Lisbete esteve na dispensação daqueles homens de dura cerviz, procurando salvá-los, dando a oportunidade para que a honrassem e não morressem, nunca a glorificaram como Deus. Se lê em Mateus, capítulo 13, versículo 57. E se escandalizaram com ela, mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, senão em sua própria terra e em sua casa. Na dispensação do anticristo. Amados pais,
quanto amor e misericórdia aos que maquinaram iniquidade contra vocês, também suportaram tanto para poder nos salvar e compartilhar sua eternidade conosco. Graças a você, Cristo Lisbete, que morreu a mente carnal, e graças a Deus Pai Melquisedeque, que a ressuscitou, é que podemos vê-la cara a cara, porque vocês destruíram o véu que nos envolvia, esses ensinamentos maus e enganosos. Agora vemos a que ressuscitou dos mortos com poder e glória, Cristo Lisbete, e lhes damos todo o reconhecimento, glória, honra e exaltação. Diz em Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 10. Demos graças ao Deus e Pai Melquisedeque pelas bênçãos espirituais que Cristo Lisbete nos trouxe do céu. Desde antes de criar o mundo, Deus Melquisedeque nos escolheu, por meio de Cristo Lisbete, para que fôssemos somente deles e vivêssemos sem pecado. Deus nos amou tanto que decidiu enviar a Jesus Cristo Lisbete para adotar-nos como filhos seus, pois assim havia pensado em fazer desde o princípio. Deus fez tudo isso para que o louvemos por seu grande e maravilhoso amor. Graças ao seu amor, nos deu a salvação por meio de sua amada esposa Lisbete. Pela morte de Cristo Lisbete na cruz, Deus Melquisedeque perdoou nossos pecados e nos libertou de toda a culpa. Isto o fez por seu imenso amor, por sua grande sabedoria e conhecimento. Deus Melquisedeque Lisbete nos mostrou o plano que havia mantido em segredo e que havia decidido realizar por meio de Cristo Lisbete. Quando chegou o momento preciso, esta nova dispensação, Deus Melquisedeque completou seu plano e reuniu todas as coisas, tanto no céu como na terra, e à frente delas pôs como chefe a Cristo Lisbete. Amém, aleluia! Glória a vocês, pais eternos e amados Melquisedeque Lisbete, por todo o seu plano perfeito e pelo mais alto privilégio que nos concederam de sermos limpos por vocês, para podermos vê-los cara a cara e darmos tudo o que merecem. Amamos vocês eternamente. Amém, aleluia!